Oi pessoal, eu sou a Sabrina. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história das unidades de medida. Bom, os procedimentos de medição, então, eles vêm desde os povos antigos, tá? Eles já utilizavam na agricultura, no comércio, nas construções. Então, desde aquela época a gente já tinha, né, procedimentos de medição, não tão bem definidos como nós temos hoje, mas naquela época já tinha. A medição era entendida, então, como pegar, por exemplo, um objeto, pegar um tênis, tá? Como um exemplo. E eu posso falar que, então, um outro objeto maior é 2 vezes esse tênis. E era dessa forma, comparando objetos e vendo as semelhanças entre objetos e as coisas, que eles conseguiam fazer uma espécie de padrão. Uma equivalência, né, entre os objetos. Formava, então, um padrão. O tempo era medido da mesma forma, né? Por exemplo, eles sabiam como é que era a duração de um dia, então se passasse mais que um dia, eles poderiam dizer, ó, então a gente utiliza a numeração para isso, né? Há 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então essa era a forma de padrão que eles encontraram para falar, que é uma coisa que a gente usa até hoje, né? A gente utiliza 1 dia, 2 dias, né? Quantos dias que vai acontecer tal evento ou tal coisa, a gente utiliza dessa mesma forma. Bom, outras unidades também que foram utilizadas naquela época, tá? O que eles começaram a utilizar para medir as coisas? As partes do nosso corpo, né? Eles começavam, se eles queriam medir uma coisa muito pequena, utilizava a polegada, né? Ele utilizava a palma da mão, utilizavam também o pé, né? O passo, ó, é tantos passos de distância, né? Esse objeto tem 2 polegadas de tamanho, ou a gente utiliza a palma, né? São 2 palmas. Então, isso também foi uma maneira que foi encontrada nos povos antigos para fazer as medições, tá? As unidades que eles utilizavam eram essas. Bom, as frações também. Depois de um tempo, eles começaram a perceber que eles poderiam fracionar também, né? Dividir em partes iguais as próprias unidades que eles tinham na época, né? Por exemplo, utilizava o pé, né? Então, uma partezinha se eu dividir o pé em 12, uma dessas partezinhas é equivalente a polegada. Então, eles já começavam a fazer relação também entre as unidades que eles tinham criado, tá? Entre as unidades que eles estavam utilizando na época. Bom, depois de muito tempo, o que começou a acontecer? Começou a ter problemas, né? Porque o comércio, ele precisava que vários povos tivessem relação. O que acontecia? Cada povo media as coisas de uma forma diferente, né? Então, se criou uma necessidade de gerir, então, esses processos de medição, né? De uniformizar e identificar os diversos padrões de diversos povos, né? E fazer também uma equivalência entre isso, né? Por exemplo, vamos fazer equivalência entre o pé e uma medida de um outro povo que não utilizava pé, né? Para fazer comércio, eles precisavam fazer uma equivalência e a gestão, então, de metrologia foi a responsável por criar esses padrões e também reconhecer, né, todas as unidades de medida de todos os povos, tá? E é aquela coisa, né? Também para não garantir benefício, né, nas transações de comércio de um povo para outro. Bom, mas teve alguns problemas também, né? Algumas coisas que aconteceram que não é muito fácil tu criar um padrão entre as cidades, porque cada cidade quer utilizar o seu método, né? Eles não querem mudar, simplesmente mudar, então aquele ali é melhor, eu vou mudar, porque todo mundo já utiliza, né? Então, eles queriam sempre manter, cada povo, cada cidade queria manter, então, né, o seu sistema de medidas que era criado pela prefeitura ou pela igreja, tá? Muitas cidades até hoje, se tu vai visitar algumas cidades muito antigas, assim, tem placas chumbadas que ficavam, tipo, na sua praça, né, ou no lugar onde tinha comércio, ficava lá qual era o sistema de medidas que era utilizado naquela cidade. Bom, o desenvolvimento, né, no geral, causou então a necessidade, né, de criação de outras unidades de medidas para outras áreas, né, como a questão da acústica, né. Eles perceberam ao longo do tempo que na construção das igrejas, para cada lugar tinha uma acústica diferente. Então a gente conseguia perceber mais evidentemente ainda que em cada lugar as coisas eram feitas de uma forma e que isso afetava tanto até a acústica, por exemplo, das igrejas, tá? Bom, então na França, no século XVIII, foram encontrados mais problemas, tá? Não tinha uniformidade dos padrões de medida de cada cidade utilizava um. Novos fenômenos eram observados também por cientistas e eles necessitavam de unidades, mas não tinha naquela época, né? O exemplo são pressão, temperatura, força e grandezas elétricas, né? Não tinha ainda isso.
E naquela época, novos instrumentos precisavam ser construídos para medições, né? As pessoas começaram a pensar que não valia mais a pena ficar medindo com as mãos, por exemplo. Então começaram a pensar em construir instrumentos de medida, né? Eles estavam construindo e ainda precisavam criar outros instrumentos de medida também. Aqui embaixo eu coloquei Newton e coloquei também o Galileu, tá? Que foram pessoas da época que estavam estudando, que estavam percebendo a necessidade de uma criação de outras unidades de medida. Bom, então foi criado então o sistema métrico decimal, tá? É um sistema único que foi usado, né, então na França, começou a ser usado na França. Eles queriam que as unidades fossem bem independentes entre si e que elas tivessem uma base sólida, né? Que não fosse uma coisa de, por exemplo, mão, algo assim. Eles queriam um negócio bem sólido e que tivesse uma boa base científica do porquê que a gente mede daquela forma. Então, o que eles criaram, né? Para comprimento, eles criaram metro, centímetro e milímetro, que nós usamos até hoje. Para superfície, se usava área, que é aproximadamente 100 metros quadrados, para a gente ter uma ideia. Para capacidade, volume, então, decímetro cúbico e metro cúbico. Para peso, né? Eles usavam grave, né? Que é o peso do decímetro cúbico. E aí tinham algumas variações também, né, dentro dessas próprias unidades que eles criaram, mas a base delas era essa. Agora falando um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Medidas, né, teve um bom funcionamento o sistema métrico decimal, mas ele ainda precisava incluir grandezas diferentes que não estavam inclusas ainda, como pressão e temperatura. Então, em 1960, tá, foi criado o Sistema Internacional de Medidas, que é o que nós usamos como padrão até hoje. E ele inclui, né, e deve incluir, então, todas as áreas e grandezas físicas que estão presentes no nosso cotidiano e no universo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa é mais ou menos a história das unidades de medida, tá? De uma forma bem resumida, mas é pra gente ter uma ideia de como que as coisas aconteceram antigamente e como a gente transformou elas para um padrão, né? Antigamente não tinha um padrão e hoje em dia a gente tem um padrão e um sistema, né, que gere todas as unidades de medida.